Meus amigos, vamos tomar sequência, né, na nossa reflexão de hoje, onde eu separei, a princípio, foram quatro itens em torno de um tema geral, e que a princípio eles podem parecer, por um dado ângulo, uma coisa diferente da outra, por um outro ângulo, uma coisa muito parecida com outra, praticamente sendo no final tudo a mesma coisa. Mas eu acredito que nem no primeiro ângulo, nem no segundo, nós encerraríamos a complexidade do assunto, porque uma coisa é fato. Para fins didáticos, né, de um melhor entendimento sobre uma gestão saudável da nossa vida afetiva, eu creio que seja importante um entendimento desses 4 itens que fazem parte do nosso tema dessa noite. Quais sejam o amor próprio, a autoestima, a carência e a dependência emocional. Portanto, para iniciarmos a nossa reflexão, aqueles que forem chegando, puxem suas cadeirinhas, acomodem-se num local confortável e, por favor, fiquem super à vontade para que a gente possa ter aqui a melhor interação possível, tendo em vista que agora eu vou me conectar com o raciocínio e vou evitar de ficar aqui pescando os comentários, mas logo nós estaremos abrindo espaço para os comentários, para os acréscimos, e eu quero interagir e conversar com cada um de vocês, viu? De modo a gente aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo. Vamos lá, vamos pegar o nosso tema e eu vou querer seccionar ele em 2 etapas, basicamente. Eu vou falar em primeiro lugar, de amor próprio e autoestima, e num segundo momento nós vamos para a carência / dependência emocional. Em termos de autoestima e de amor próprio, vai ser muito importante que a gente entenda uma distinção básica acerca desses termos, ok? Então vamos pensar o seguinte: a autoestima, por aquilo que o próprio nome refere, está voltado à estima que você tem de si mesmo. Ora, uma estima que você cria acerca de você mesmo, ele estabelece, né, uma conexão com a construção de uma visão do qual você estabelece no seu modo de ler e interpretar a si mesmo e a vida. Ora, essa visão, que a gente chama de visão de mundo, né, ela vai ter sempre uma estrita relação, tá, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Isso porque essa visão de mundo, ela tem a sua construção ininterrupta desde a nossa infância até a fase adulta, de modo que inevitavelmente ela vai crescendo de maneira inextricável com as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Daí, portanto, decorre a nossa autoestima. Portanto, em outras palavras, eu posso afirmar para vocês que a nossa autoestima tem estrita ligação com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, ok? A nossa autoestima, ela inclusive tem estrita relação com o nosso estado de humor. Sim, porque se estamos falando de sentimentos e de sensações como habitando o substrato da estima que nós temos de nós mesmos, porque participa dessa nossa visão de mundo no modo como a gente lê e interpreta a nós mesmos e a vida, inevitavelmente o humor não poderia ficar de fora dessa fórmula. Portanto,
No dia em que nós estamos bem-humorados, inevitavelmente a nossa autoestima está mais positiva. No dia em que nós estamos mal-humorados, há de ser que a nossa estima pode ficar abalada. Portanto, atrelando a nossa autoestima aos nossos sentimentos e sensações, nós podemos dizer que a nossa autoestima, ela flutua, ela naturalmente oscila. Não por causa da autoestima em si, mas em função da natureza do modo como funcionam nossos sentimentos e nossas emoções. Nossos sentimentos e nossas emoções, por natureza, são altamente reativos ao meio, aos acontecimentos. De modo que se você vivenciar uma conquista, um sucesso, isso vai provocar um movimento nas suas sensações e nos seus sentimentos e que, inevitavelmente, afetará a autoestima, ao mesmo tempo que, se você vivenciar uma decepção e uma frustração, isso vai mexer com os seus sentimentos e emoções e, inevitavelmente, também mexerá na sua autoestima. Portanto, a autoestima é próprio dela oscilar. Horas a gente está se sentindo melhor, ora a gente está se sentindo pior, ora a gente está até numa certa conexão com o nosso corpo, ora a gente está meio zangado com o nosso corpo, ora a gente está se achando empoderados, horas a gente está se achando enfraquecido. A nossa percepção de nós mesmos, definida por esse outro termo que estamos aqui denominando como autoestima, ela então vai ter essa conexão muito estreita com o modo como se comporta nossos sentimentos, sensações e emoções, ok? Agora, vamos então passar agora para uma leitura e um entendimento do como eu definiria o amor próprio. O amor próprio. O amor próprio eu não colocaria na casa dessa visão de mundo ou dessa estruturação do nosso olhar, na nossa maneira de ler e interpretar, e que por isso já viria profundamente ataviada aos nossos sentimentos e sensações. Se eu pudesse trazer uma definição para amor próprio, eu diria que amor próprio não é dado. Amor próprio é desenvolvido. Amor próprio, ele costuma ser produto de maturidade, ainda que em certos casos ele pode se manifestar precocemente. Todavia, entretanto, é pela via da experiência que a gente, no caso, constrói o amor próprio, ou pelo menos tem a possibilidade de. Naquilo em que a autoestima, né, ela é construída, né, por um campo muito mais amplo de vivências e que nos seus detalhes vão contribuindo para a formação de uma concepção de si mesmo, e que, como funciona de maneira atrelada aos sentimentos, é uma coisa que pode oscilar, uma hora a gente está para cima, outra hora a gente está para baixo. O amor próprio, ele é da ordem da consciência. Ele é da ordem de uma deliberação da consciência em função daquilo que o sujeito aprendeu com a experiência, né? Seja por aquilo que ele viveu, seja por aquilo que ele observou. Pode ser até por algum tipo de intuição ou de sensação, mas se eu pudesse equivaler o amor próprio a uma determinada definição, eu chamaria amor próprio de decisão. Decisão. O amor próprio é uma decisão. Portanto, quando eu falo de decisão, eu não estou aqui falando de sentimentos, eu não estou aqui falando de emoções e de sensações.
Eu estou falando de uma prerrogativa existente no nosso funcionamento subjetivo e que no modo como a gente possa se utilizar dessa prerrogativa, ou seja, da decisão, da nossa capacidade de decisão, isso muitas vezes pode até nos colocar na contramão daquilo que a gente sente. E aí talvez aqui nós tenhamos chegado numa distinção clara entre amor próprio e autoestima. A autoestima haverá sempre uma consonância com o que a gente sente. O amor próprio, nem sempre. A consonância principal do amor próprio será, sobretudo, com o entendimento. Isso porque, para pressupormos que a melhor definição para aquilo que seja amor próprio seja decisão, isso não tem como ser feito divorciado de um entendimento. Ainda que possa ser um entendimento equivocado, mas um entendimento. Um entendimento que produza para o sujeito um dado esclarecimento. Um esclarecimento que produz nele efeitos suficientes para ele, às vezes, questionar os seus próprios sentimentos. Olha isso. Sim. Produzir nele efeitos ao ponto dele questionar os seus próprios sentimentos. Portanto, é possível você... Vamos então agora partir para a gente tentar entender mais um pouco dessa brincadeira e desse paradoxo. Na linha desse raciocínio que eu estou então construindo com vocês, é possível nós termos amor próprio com uma baixa autoestima. Tanto quanto é possível nós termos uma ausência de amor próprio com uma autoestima lá no alto, né? Lá no alto com L, né? Uma autoestima com U, lá no alto com L, entendeu? Portanto, por quê? Porque a autoestima ela vai estar sempre flutuada, ela vai estar sempre vinculada à sensação do momento. Já o amor próprio ele terá a ver com uma decisão patrocinada por um entendimento. Portanto, baseado apenas numa autoestima, uma pessoa dentro de uma relação tóxica, talvez desgastada, distorcida, podendo dizer até animicamente envenenada e enfraquecida, sem sombra de dúvida que ela terá a sua autoestima nivelada com esse estado emotivo, afetivo, anímico de ser. Porém, portanto, isso nos leva a concluir de que pela via da autoestima há de ser que a pessoa tenha muita dificuldade ou quase seja impossível ela arregimentar forças para, pelo sentimento, dar um passo na direção da ruptura da relação. No entanto, no que diz respeito ao amor próprio é uma decisão. E é uma decisão que, uma vez que se estabeleça no entendimento da pessoa acerca do significado daquilo no qual ela está inserida, então ela decide, mesmo consciente do quanto que aquilo representa para as suas emoções, para as suas sensações. Mesmo que aquilo, em termos de sensações e de sentimentos, provoque nela conflitos, deixe ela mordendo o travesseiro, dando cabeçada em parede, às vezes tendo impulsos e sensações
fortíssimas de pegar o telefone, passar uma mensagem, escrever uma mensagem, mas ela toma uma decisão baseado no entendimento da situação no qual ela estava inserida e ela persevera nessa direção, mesmo na contramão do que ela esteja sentindo. Aí nós estamos falando de amor próprio. Aí nós estamos falando de amor próprio. Portanto, autoestima oscila, amor próprio define fronteiras. É pelo amor próprio que, inclusive, a pessoa ela vai definir o que ela admite para ela e o que ela não admite. Sim, porque quando a pessoa não dispõe de um autoconhecimento mínimo sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre a sua própria personalidade, sobre aquilo que seja a sua melhor versão, sobre aquilo que compromete a sua melhor versão, inclusive sem uma concepção mínima acerca de todos esses elementos que eu acabei de falar, fica muito difícil desenvolver um amor próprio. Mas a autoestima ela vai estar sempre oscilando nesse meio de campo. Basta você entender como esteja o panorama de vida dessa pessoa. Ela está na TPM? Não está na TPM? Ela teve um sucesso? Ela viveu um fracasso? Enfim, basta você ver qual é a situação, tanto orgânica ou quanto situacional externa, e não fica muito impreciso você adivinhar como esteja a autoestima da pessoa. Agora, o amor próprio, quando lá atrás eu disse que ele é uma construção derivada das nossas vivências e das nossas experiências, é porque é por intermédio dessa realidade que a gente vai desenvolvendo uma concepção do que nos faz bem, do que nos faz mal, do que nos prejudica, do que é tolerável, do que é inadmissível. E tudo isso, inevitavelmente, pela via do entendimento, pela via desse autoconhecimento, vai nos possibilitando desenhar as nossas fronteiras. E aí, meus amigos e amigas, quando a gente entra numa relação sem fronteiras desenhadas, com aquele pensamento idílico e idealizado de que o amor desenhará por si mesmo as suas próprias fronteiras, sem que isso tenha uma concepção mínima do próprio sujeito para com ele mesmo, é nessas horas que por vezes a gente se viola. É nessas horas que por vezes a gente exagera com a gente mesmo. É nessa hora que a gente admite o que deveria ser inadmissível, e isso vai machucando, e é por intermédio dessas machucaduras que nós vamos tendo as pistas, os indícios daquilo que pela via da experiência pode vir a proporcionar a construção de um autoconhecimento, para daí sim podermos dizer que a pessoa possui uma maturidade mínima para desenvolver um amor próprio. Um amor próprio. Portanto, tendo essa definição, basicamente, do amor próprio e da autoestima, eu quero agora passar para a parte 2 dos outros 2 subtemas dessa nossa reflexão. Carência / dependência emocional. Carência / dependência emocional. E depois nós vamos tentar interrelacionar todos esses elementos. Ok? A carência, ela é um sentimento da ordem da falta, e que trabalha dentro da gente com a produção de um desconforto, né, que furta da gente a sensação imediata de plenitude, produzindo então uma sensação em relação a uma falta.
Isso é absolutamente justificável até do ponto de vista da psicologia evolutiva, tendo em vista de que a neurociência já pôde comprovar fartamente que o ser humano é um mamífero, é um animal eminentemente, intrinsecamente social. Portanto, é muito próprio de se encontrar essa lacuna que, uma vez produzindo desconforto no sujeito, propulsiona ele para a relação. Não só a afetiva, mas a fraternal e até mesmo a familiar. Ou seja, das mais diversas naturezas. Somos seres relacionais. Portanto, eu gostaria de uma certa forma desmonstrificar e relativizar a conotação negativa que geralmente essa ideia de carência produz na nossa concepção, inclusive levando muitos a se envergonharem de dizer que sentem carência, né? Ou de constatarem dentro de si a presença dessa falta como desconforto, associando isso a uma espécie de falta de evolução, ou de falta de maturidade, ou daquilo que represente uma conotação ou uma qualidade negativa sobre o sujeito, e eu diria que não necessariamente. E aí viria a pergunta: mas Felipe, quando que possivelmente a carência poderia assumir um desdobramento negativo na vida de uma pessoa? Aí a gente vai para esse último item aqui do nosso tema. É quando ela descamba para uma dependência emocional. O grande problema é quando a carência, que inicia como essa lacuna, que produz no sujeito um desconforto que o move na direção do relacionar-se e do interagir, é como se essa característica inflamasse dentro do sujeito e começasse a produzir uma amplitude maior e um peso mais exacerbado em relação àquilo que deveria, e a falta passa a virar uma necessidade. Pela via da necessidade, quanto maior for o buraco da carência, maior será a necessidade da pessoa se entregar. E inconscientemente, maior será a avidez da pessoa de projetar o controle e a solução da própria vida para as mãos e para a gestão do outro. Aí nós entramos no que diz respeito à dependência emocional. É quando a pessoa, ela sequer consegue visualizar uma concepção mínima sobre ela mesma, tendo por conseguinte uma autoestima altamente deficitária, por desfrutar de sensações muito tendenciosas para o que seja negativo, consequentemente impedindo ela de amadurecer para o desenvolvimento de um amor próprio. Em outras palavras, de uma elucidação minimamente clara acerca do que para ela seja admissível ou não seja admissível, do que seja tolerável, do que não seja tolerável, do que seja saudável, do que seja prejudicial. E com essas concepções deficitárias, por ela estar entorpecida pela sensação da falta, ela acaba justificando o sentimento de completude em encontrar alguém como um absoluto que justifica toda sorte de violações que essa relação possa representar para a própria pessoa dela. Então, se em nome da relação ela é violada, ela é desrespeitada, ela é humilhada, ela é preterida, de uma certa forma ela enxerga ou ela se força a acreditar
que isso, embora seja algo extremamente desgostoso, ainda assim é menos assombroso do que ela se vê isolada e sozinha nas mãos daquele sentimento de falta que a ensurdece de uma tal forma com o tumulto de pensamentos autodepreciativos, onde esse é o tipo de pessoa que se prefere mal acompanhada do que estando sozinha. Sim, é o tipo de pessoa que se prefere mal acompanhada do que se sentindo sozinha. Portanto, meus amigos, a grande verdade é que vamos então agora interrelacionar esses temas. Quem tem amor próprio possui carência. Mas quem tem amor próprio dificilmente sucumbe a uma dependência emocional. Quem possui boa autoestima, ela também pode possuir carência. Para dizer a verdade, quando a nossa autoestima está boa, a verdade é que é o momento onde a gente menos sente a nossa sensação de falta, ou seja, a nossa sensação de carência. Inclusive, como a autoestima ela justamente oscila conforme esteja o nosso estado de espírito e o funcionamento das nossas emoções, tem momentos que nós estamos tão confiantes e tão bem conosco mesmo, que tem muita gente que num dado lapso de tempo ela pensa que ela pode viver sozinha, que ela pode viver isolada, que ela vai dar conta daquilo. Porém, esse é o tipo, às vezes, de confiança que não consegue dar conta de sobreviver um determinado acontecimento na vida daquela pessoa. Nós não estamos querendo aqui criar generalizações, ok? Existem de fato pessoas que possuem uma notória vocação, por exemplo, para prescindir de relacionamentos afetivos, sabia? Isso daí é uma configuração neuropsicofisiológica, onde no modo como a pessoa funciona, ela não tem, por exemplo, esse elemento da carência e a sensação da falta como uma coisa muito destacada e intensa dentro dela, de modo que ela consegue, vamos dizer, como já é dito na teoria freudiana, sublimar essa falta, compensando ela em outras direções, e tem pessoas que vivem muito bem. Por exemplo, um exemplo muito interessante desse tipo de configuração interna é de Paulo, o apóstolo, que nas suas cartas ele recomendavam a todos que fossem como ele, mas como ele entendia que nem todos possuíam a configuração subjetiva que ele possuía, ele dizia: mas se for para viver abrasado, é melhor que se case. Porque a presença dessa falta é algo constitutivo da nossa psique. Não tem nenhuma anomalia aí, salvo o que a moral religiosa tentou fazer com essas coisas. Mas colocando a moral religiosa de lado, o fato de nós sentirmos falta, ou seja, carência, é algo absolutamente humano e normal. Agora, a dependência emocional, que é aquela que não consegue desenvolver uma concepção própria via decisão, mas está sempre numa relação de dependência com a afirmação que vem do outro. Ora, isso é uma coisa que pode se desdobrar na nossa vida afetiva, isso é uma coisa que pode se desdobrar na nossa vida profissional, isso é uma coisa que pode se desdobrar na nossa vida familiar. Né? Embora nós estejamos aqui passeando por todos esses aspectos, vamos agora desdobrar as áreas em que essas coisas elas podem acontecer e se articular. Eu, por exemplo, conheço pessoas com um déficit horroroso no amor próprio, né? Possuindo a autoestima nivelada pela concepção que os pais dela têm sobre ela. Sim, e essa concepção é uma concepção que
cuja relação ficou tão simbiótica, né? Ou seja, aquilo que os pais pensam sobre ela é o que ela traduz como medida de verdade acerca do que ela é, que isso inevitavelmente gera uma relação de dependência desse sujeito com os seus pais. Tudo isso seria absolutamente compreensível se nós estivéssemos falando aqui de uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Mas eu estou aqui falando de um desdobramento psicológico possível de acontecer com 30, com 40, com 50, com 60 anos. Possivelmente o quanto dure a existência dos pais, a pessoa desenvolve uma relação psíquica simbiótica com a concepção dos pais ou com a concepção da família sobre ela. Da família sobre ela. Olha, de repente, a maneira como o próprio sujeito, ele em protesto com os pais, ele deslocará a sua falta, né, para uma outra instância. Por exemplo, eu vejo pessoas nessa mesma relação de dependência, não todavia com os pais, mas, por exemplo, com pastores, com líderes espirituais. Sim, com lideranças espirituais, numa relação dessa natureza, por exemplo, com a igreja. E aí a igreja no seu conjunto, representada por pessoas tão humanas e relativas quanto elas, mas no modo como elas são para aquela pessoa imantadas e revestidas por uma carga projetiva que tem muito mais a ver com a falta de quem está projetando do que com a autoridade de quem está recebendo aquela projeção. E a pessoa desenvolve essa relação de dependência com esse contexto, de modo que se ela tiver algum ruído naquela relação, dentro daquele contexto relacional, ela sai dali abaladíssima. E ela sai dali com um déficit tremendo na autoestima dela, que ela é incapaz de ser bem-sucedida na vida dela, no dia a dia dela. Eu já vi, por exemplo, pessoas que até por razões extremamente plausíveis de decepção e de frustrações, ela se desligou da igreja, mas no modo como ela projetava uma autoridade sobre essa igreja, endereçando à igreja um poder subjetivo de qualificar e de validar ela enquanto pessoa, independente de uma concepção própria e pessoal que ela pudesse desenvolver sobre ela, que uma vez que ela tenha se afastado do contexto religioso, ela começa a se sentir culpada, ela começa a se sentir mais insegura, ela começa a se sentir estranhamente mais vulnerável, e aí, conforme vai passando o tempo, esses sentimentos vão se tornando tão perturbadores que daqui a pouco aquela decepção e aquela frustração que ela vivenciou lá acabam sendo apagadas da memória dela e ela volta correndo para aquele contexto, mesmo que ele não tenha dado indícios de ter mudado ou de ter sido melhorado, mas ela volta sobretudo para aplacar os sentimentos que foram deflagrados pelo fato de ela ter saído. O que é isso senão dependência emocional? Obviamente que o contexto religioso vai nomear isso de outra forma, né? Vai dizer que não, isso é o temor de Deus. Não, o temor de Deus são outros 500. A religião dos homens, né, ela tem essa presunção, né, de se colocar na porta do reino e, além de não entrar, impedir aqueles que querem entrar de entrar. Então ela fica fazendo associações como se a igreja fosse Deus na terra, quando na verdade a igreja é só um apilhado de tijolos em cima de tijolos, ligados com argamassa e compostos por pessoas tão relativas quanto todos nós que estamos aqui conversando. E isso é para ser levado em consideração, a título de que você desenvolva
uma saudável concepção, não que necessariamente te impeça de frequentar esses meios, mas que te leve a transitar nesses meios sem que esses meios te manipulem e furtem a sua autonomia e te privem de ter uma concepção sobre você e se estabeleçam como mediadores a fim de afirmarem eles o valor que você tem. Não conceda isso para ninguém, porque, como disse Jesus, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Se tiveres que desenvolver uma concepção saudável sobre você, faça isso pela observação da sua própria experiência, do seu próprio caminho. Olhe, não é difícil você traduzir o que seja angústia, o que seja culpa, o que seja conflito, o que seja conflito, o que seja aflição, o que seja perturbação. E você vai tentando ali decifrar: isso eu não quero para mim, aqui eu não gosto, aqui eu não entro. Ora, demos o exemplo do contexto familiar, existe o contexto religioso, eu não precisaria nem entrar no contexto afetivo, né? Esse então estaria no top 10 do modo como às vezes se estabelecem a dependência emocional em função da baixa autoestima com uma ausência de amor próprio, porque a dependência emocional ela só se estabelece na ausência de amor próprio. Enquanto houver amor próprio, pode até existir baixa autoestima, mas jamais existirá uma dependência emocional. Quando houver amor próprio, pode até existir carência, porque, como nós vimos aqui, a carência ela é evolutivamente, absolutamente humana e normal, mas jamais haverá dependência emocional.